Vocês sabem o que aconteceu comigo, né? Pois é, perdi a cabeça por um rapaz, mas ao contrário do que todos pensam, eu não era vilã. Mas, isso é uma outra história, nessa eu sou uma vilã, então olhem nos meus olhos e se gostarem, deixem seu like e se inscrevam no canal. O rei de Argos deixou de herança uma briga entre dois irmãos que teve como vitorioso o rei Acrício. Ele teve apenas uma filha e não conseguia ter um filho varão. Inconformado, ele foi até o oráculo, que lhe informou que, além de não ter seu filho varão, seu neto que ainda iria nascer seria o responsável por sua morte. Então, para evitar que a profecia se cumprisse, Acrício ordenou que ninguém se aproximasse de sua filha, trancando-a em uma torre sem janelas e com apenas uma claraboia que permitia a entrada de sol. Danae, sentindo-se desesperada pela inusitada prisão, orou aos deuses que lhe acudissem, e Zeus, ouvindo seu clamor, não demorou a atender. Zeus, porém, se encantou com a princesa e fez chover ouro sobre ela, ouro esse que era a forma que ele encontrou de se unir a ela. Bem, ela teve sua criança, e o rei, inconformado e achando que seu irmão derrotado teria engravidado sua filha de propósito para se vingar e reivindicar ao trono de Argos, então, resolveu radicalizar na maldade. Levou sua filha e o recém-nascido Perseu para o mar e os colocou em um baú, jogando-o na sequência à deriva no mar. Novamente a interferência divina foi realizada e Zeus pediu a Poseidon que levasse os dois para a ilha de Céfiro, onde um pescador de nome Dictys os resgataria. Dictys era irmão de outro rei e vivia em um quase exílio, porém, acolheu Perseu e o criou como seu filho, e ele se tornou um forte e valoroso homem. Um belo dia o irmão de Dictys, o rei Polidectes, convidou seu irmão e seus protegidos para uma festa, e o rei se apaixonou pela bela princesa Danae. Em um belo dia onde os súditos do rei tinham de lhe levar presentes, Perseu se apresentou e na hora de sua oferta disse não haver bens para oferecer, mas se o rei quisesse ele traria a cabeça da Medusa de presente. O diabólico rei, que estava apaixonado pela mãe de Perseu, e ele filho protetor, não deixava ninguém se aproximar dela, viu a chance de se livrar do rapaz aceitando sua oferta. Perseu, sentindo todo o poder de um semideus e achando que nada poderia lhe afetar, partiu para sua primeira aventura, trazer a cabeça da Medusa para o rei. Partiu então com a missão mais importante de sua vida. Ele vagou pela Grécia toda sem sucesso, não havia conseguido nenhuma informação do paradeiro da Medusa, até porque quem a viu nunca retornou para contar. Mas os deuses mais uma vez o ajudaram. Hermes então apareceu para ele e lhe informou que sua coragem e força não eram suficientes para sua missão e lhe disse que precisaria de alguns objetos para sua aventura. Os objetos especiais estavam sob a guarda das ninfas do norte, mas o paradeiro dessas ninfas só as Greias, as senhoras cinzentas, saberiam. Aí Hermes, que conhecia todos os caminhos, levou Perseu até a caverna de morada das Greias. Antes de partir, Hermes presenteou Perseu com uma espada que havia sido forjada nas forjas de Hefestos e sua lâmina nunca perdia o fio. Perseu, agora mais confiante, adentrou a caverna muito pouco iluminada e no fundo dela encontrou as senhoras, que eram cegas e para enxergar compartilhavam um olho mágico que lhes dava a visão. Mas como tirar a informação das velhas, visto que violência não adiantaria, afinal elas eram imortais, então bolou um plano. Se esgueirando por trás delas e aproveitando de que uma passava sempre o olho para a outra, ele tomou o olho com sua velocidade e, vendo o desespero das velhas, ele exigiu que, se elas o quisessem de volta, teriam de falar onde encontrar as ninfas. Sem alternativa, elas contaram. Perseu então devolveu-lhes o olho, seguindo para o país dos hiperbólicos, a terra onde o sol nunca se põe. As ninfas do norte já aguardavam a chegada de Perseu, o receberam com toda a hospitalidade, afinal era filho de Zeus, então, lhe trouxeram os artefatos mágicos necessários para que Perseu pudesse cumprir sua missão. Elas calçaram Perseu com as sandálias aladas semelhantes às de Hermes, entregaram o elmo sagrado de Hades, que daria a Perseu a invisibilidade, e por fim uma sacola mágica para o transporte da cabeça da Medusa. Receberia ainda a visita da esplendorosa deusa Atena, irmã do herói e filha predileta de Zeus. Ela se apresentou a ele e ofereceu ao seu irmão seu belo e maravilhoso escudo, que já havia pertencido ao seu pai Zeus. Devidamente paramentado, ele se dirigiu ao esconderijo da criatura, que já na entrada mostrava seu perigo, porque haviam diversas estátuas, que outrora foram valentes guerreiros que ousaram enfrentar a criatura. Já na entrada Perseu percebeu que as duas irmãs da Medusa,
outras 2 górgonas, estavam guardando a entrada para que ninguém a incomodasse, porém, Perseu com seu elmo mágico da invisibilidade passou por elas sem dificuldade. Porém, a Medusa, que era uma criatura amaldiçoada e poderosa, já havia percebido a presença dele mesmo sem vê-lo. Também Perseu sabia que não poderia olhar nos olhos mesmo com o capacete ou viraria estátua. Ele fechou os olhos e caminhou de olhos fechados tentando sentir a presença da víbora, porém, tropeçou em uma pedra revelando o local onde estava. A Medusa por sua vez atirou-lhe uma flecha certeira que lhe arrancou o elmo da cabeça, tornando-o um alvo fácil. Sentindo a fragilidade pela falta de visão que Perseu tinha, por não poder abrir os olhos, ela atirou várias flechas nele que por um reflexo de semideus as repeliu com seu escudo. Nesse momento ele viu seu próprio reflexo no escudo e imaginou um plano para derrotar a Tinhosa. Correndo para trás da pilastra mais próxima para se proteger da chuva de flechas, começou a colocar seu plano em prática. Perseu ficou observando pelo reflexo do escudo a aproximação da serpente. No exato momento deu um giro espetacular e com seus olhos fechados, arrancou a cabeça da serpente, separando-a do corpo e consequentemente matou a besta. Perseu estava satisfeito, afinal conseguiu terminar sua missão, porém, ao guardar a cabeça da Medusa em sua sacola mágica, do sangue que escorreu da cabeça dela saíram um cavalo alado de nome Pégasus e um gigante de nome Crisaor com uma espada dourada. Eles eram filhos da relação entre Poseidon e a Medusa. Perseu, fazendo uso de suas sandálias aladas, se pôs a retornar para seu local de partida, mas sua aventura ainda teria surpresas em seu caminho. Em seu retorno e passando pelas terras africanas ele encontrou Atlas, que havia sido condenado por seu pai a sustentar os céus. Então pediu que ele o deixasse descansar em suas terras, afinal havia acabado de derrotar a Medusa e estava muito cansado. O titã Atlas, até no intuito de ofender o filho daquele que, além de o ter derrotado, ainda o condenara da nação eterna de ter de segurar a abóbada terrestre, duvidou do rapaz. Perseu então, retirou do saco mágico a cabeça da górgona que, ao se defrontar com os olhos de Atlas o transformou na montanha mais alta do mundo, completamente petrificada. Porém, mesmo após ter deixado as terras de Atlas, Perseu teve outra aventura admirável, porque dias antes, o rei Cerfeu e sua esposa Cassiopeia se gabavam da beleza deslumbrante de sua filha Andrômeda. Ela vivia proferindo palavras que diziam que sua filha era mais bonita que as filhas de Nereu, divindades marinhas. A esposa de Poseidon se sentiu ofendida e para se vingar da ousadia de Cassiopeia, que se julgava acima dela, a rainha dos oceanos pediu a seu marido Poseidon que castigasse aquela terra, fato prontamente atendido, enviando ondas gigantescas para atormentar a costa daquele país. Um oráculo então disse que, se quisessem apaziguar a fúria dos oceanos teriam de oferecer sua filha Andrômeda em sacrifício, e assim foi feito. Andrômeda foi amarrada em uma rocha, e oferecida a um monstro marinho conhecido como Cepo, e foi abandonada aguardando seu destino. Porém, as deusas do destino viram Perseu cruzar os céus naquele exato momento e interviram. Perseu derrotou o monstro e Andrômeda foi dada em casamento a ele por seu pai o rei, em gratidão por ele ter salvo o reino, e além da filha cedeu um barco para que retornasse para casa, só que agora levando sua esposa consigo. Durante sua ausência e acreditando que Perseu jamais retornaria, o rei investiu de maneira violenta para tomar sua mãe como rainha, mas ela resistiu e não deixou, sofrendo maus tratos por parte do rei. Com o auxílio de Dictys ela foi até o templo de Atena, para evitar ser violentada. Perseu chegando e vendo o que estava acontecendo ficou furioso e foi tirar satisfação com o rei infame. Ao chegar, o rei o esperava com um poderoso contingente de soldados que investiram contra Perseu, que apesar de ter derrotado alguns, não viu a possibilidade de derrotar a todos e então, sacou a cabeça da Medusa da sacola petrificando a todos, inclusive o rei que estava em uma posição covarde de tentar se esconder atrás do trono. Bem, com a morte do rei sanguinário e cruel, seu irmão Dictys foi coroado em seu lugar, para reinar de maneira boa e justa até sua morte. A fama de Perseu se espalhou por toda a Grécia, e Acrício, pai biológico de Perseu, temendo pela profecia e por sua morte decidiu fugir para escapar da vingança do jovem, que em nenhum momento pensou em se vingar. Ao ser convidado para participar de jogos em um reino distante, Perseu ao arremessar um disco com sua força de semideus, o mesmo invadiu o local dos espectadores e atingiu a cabeça de um idoso, matando ele na hora,
e adivinha quem era esse idoso? Mesmo escondido e disfarçado era Acrício, concluindo a profecia. Perseu então foi devolver o escudo para a deusa Atena juntamente com a cabeça da Medusa que a cunhou como uma égide no escudo. Na sequência Perseu fundou a cidade de Micenas e seu sangue daria origem a uma descendência de glórias, pois entre seus descendentes estava Hércules. Perseu virou lenda de coragem e perseverança, um nome a ser lembrado para todo o sempre. Medusa foi tão vilã assim? Você verá aqui nesse canal as suas versões que ocorreram antes de sua decapitação. Espero que tenham gostado de uma das histórias de Perseu. Existem outras, em breve contaremos. Obrigada por assistir e se gostou deixe seu like e siga o canal.